Antônio, eu tenho 70 anos. Eu não tinha paz nem para dormir, eu não conseguia dormir. Eu não tinha convivência com ninguém, eu não conseguia ficar perto de ninguém, eu não conseguia falar com ninguém. Não tinha paz e nenhum significado. Se de noite era para descansar, eu deitava na cama, eu andava a casa toda e não dormia. Para acabar de piorar mais ainda, foi quando eu perdi a visão, que eu fui procurar para fazer o exame e foi constatado o câncer, o tumor, né? Aí foi quando o médico chegou e falou assim, olha, você vai fazer essas 10 aplicações, se por acaso o tumor não diminuir ou não desaparecer, você vai ter que tirar a tua vista fora. Ali me tirou meus pés do chão. Depois, uns 6 meses mais para frente, foi quando a depressão já estava muito profunda e aquela preocupação cada dia mais e aquelas vozes entravam e pô, eu ficava atribulado. Naquele momento eu ficava atribulado mesmo, tinha medo de tudo. E a minha vontade era pô, ficar sozinho e não ficar perto de ninguém. Aí foi onde eu me isolei para dentro de um quarto. Aí quando eu perdi a consciência que as pessoas falavam comigo e eu não respondia, e o que ele falava eu não tinha significado do que ele estava falando para mim. Aí eles viram que eu não respondia, não tomava atitude, eles chamaram a ambulância e me levaram para um hospital, fizeram o exame e o médico falou, não, vai ter que internar ele, que a consciência dele está abalada, ele perdeu a consciência de vez. E eu fiquei 8 dias amarrado nesse hospital psiquiátrico, 8 dias, e ao qual o médico fazendo todos os exames não descobria nada e me passou aqueles 3 remédios faixa preta, todo faixa preta. O Cardenal, que eu tinha que tomar para o resto da vida, e os outros 2 comprimidos, o diazepam e o agneton. Aí eu tive que fazer todos os exames para ver o significado, se era o câncer que tinha subido para a minha cabeça. Mas não constatou nada e eu perdi a consciência, o espírito de loucura que entrou em mim, não tinha explicação. Tinha um horário que a gente ia para o pátio, para ficar mesmo amarrado com aquelas amarras nos pés e na mão, a gente ficava sentado lá e foi quando entrou uma pessoa da fé e falou. Aquele homem falou tudo que estava... Parece que ele sabia, eu nunca tinha visto ele e ele parece que ele estava falando justamente tudo aquilo que eu estava precisando. E aquilo entrou dentro de mim, eu senti aquilo ali entrar dentro de mim, aquela palavra, e ele ainda me deu um versículo da Bíblia. Ele falou assim, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andarás em trevas e terás a luz da vida. Eu fiz uma entrega total e completa de tudo. De tudo que eu aprendi no mundo, eu falei, não. Meu caminho é a igreja. No começo da minha fé, eu me ungi a cabeça, eu me ungi os olhos, eu me ungi o corpo. Eu fiz o uso do azeite com toda a minha fé. E ali foi onde eu comecei a ter uma luzinha, eu comecei a ver naquela vista diferente, que eu estava enxergando um pouquinho, né? E fui me libertando também dos remédios, que aí eu já comecei até a esquecer do remédio. E quando eu notei que eu já estava me libertando do remédio, foi quando eu passei uma semana sem tomar um remédio e não precisei mais. Aí eu comecei a minha fé começou aí eu fiz um propósito com Deus da busca do Espírito Santo. Eu me ungia, me consagrava e fazia jejum e ia para a igreja para buscar. Aí foi quando eu fui selado pelo Espírito Santo, tive um encontro total e completo. Ali, dali para cá, tenho luta, sim, mas venço todas elas e, tudo na fé. Eu não saio de casa sem me consagrar, até para ir na padaria eu me consagro antes, porque ali eu estou me brindando pela armadura do próprio Espírito Santo, que é o nosso Jesus Cristo que derramou o sangue dele por nós. Hoje eu enxergo mais nessa vista do que nessa, porque o que Deus faz, ele não faz nada pela metade. Hoje não dependo mais de diazepam, não depende de cardenal, não depende de nenhum comprimido para dormir. Para mim levantar cedo eu tenho que botar um relógio para despertar. Hoje tenho paz, tenho tranquilidade em tudo que eu vou fazer, mesmo que seja uma coisa que eu tenho que resolver, mas eu confio no Espírito Santo porque ele é o que me conduz. Para você que está desenganado ou tem um familiar, um ente querido desenganado, a exemplo do senhor Antônio, agora você já não pode dizer, eu não sei o que fazer, eu não posso fazer nada, eu não sei aonde ir. Você já não pode falar isso, porque ele provou e prova para todos nós que há poder na fé, que Deus existe. E quando a gente recebe a unção com o óleo
consagrado, símbolo do Espírito Santo, então Deus faz o que nós não podemos, o impossível. Eu desafio a você que está desenganado, que tem um familiar desenganado, viciado, depressivo, essa pessoa que tudo que faz dá errado, sempre está envolvido em acidentes, em brigas, em problemas. Quando não é em casa, é na rua. Quando não é na rua, é no trabalho. Quando não é no trabalho, é no trânsito, no transporte público. Sempre anda de cara amarrada, sempre anda triste, amuado, irritado. Bispo, o que eu posso fazer? Use a fé, meu amigo. Aonde eu tenho que ir? À Igreja Universal. Domingo agora nós vamos fazer a unção. Vamos colocar, aqui no Templo de Salomão, nós vamos colocar a gota do milagre no alto da sua cabeça, a partir das 17 horas. O encontro com o Espírito Santo inicia às 18. Às 18 horas em ponto. Mas você tem que chegar cedo, para você receber a gota do milagre diante da porta formosa. E se você tem um frasquinho com óleo, se você recebeu este frasquinho no último domingo de janeiro, então você deve trazê-lo, que nós vamos colocar também a gota do milagre dentro desse frasquinho para você usar durante a semana em relação à sua saúde, à sua vida espiritual, à sua vida econômica. Vai ser uma semana de maravilha. Se você diz, bispo, eu não aceito mais viver uma vida destruída, sabe? Uma vida de cego, sabe? Uma vida de fraco, uma vida de derrotado, porque quando você se unge com óleo consagrado, é o mesmo que encher o tanque do trator. Você é um trator, você é forte, você é guerreiro, você crê em Deus, você é um trator. Mas se o tanque está vazio, o trator vai para onde? O trator faz o que de tanque vazio, gente? Só acumula espaço e poeira. E é o que você está fazendo. Só que entre nós, é ou não é verdade, católico, evangélico, ou judeu, espírita, muçulmano, testemunho de Jeová, você tem sido um acumulador de poeira e de espaço. Deus está falando com você. Quando você se ungir com este óleo, vai ser como encher o tanque do trator. Quem vai segurar o trator? Ninguém. Ninguém vai segurar você. Você vai para cima, você vai arrebentar. Saúde, casamento, prosperidade, mas o mais importante, a certeza da salvação por meio do batismo com o Espírito Santo. Vai acontecer, hein? Vai ser domingo, às 18 horas, aqui, ó, no Templo de Salomão, diante da porta formosa que representa Jesus. A vida horrorosa vai ficar do lado de fora. A unção com o óleo sagrado é como acender uma luz na escuridão. Quando o usamos com fé, chamamos a atenção de Deus. Nos 4 domingos de fevereiro, usaremos este elemento para cada área da sua vida. Neste domingo, 21 de fevereiro, será a unção para a cura. Leve consigo o frasco para ser colocado uma gota de azeite. Você ungirá o local da enfermidade e as pessoas que sofrem com alguma doença. E estaremos determinando um milagre pela fé. Às 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Tudo que eu tentava fazer dava errado. Todo dia que eu pegava, sumia, né? Não rendia. Doente porque eu não saía da farmácia. Bom, meu nome é Marcelo, eu trabalho na área da construção civil. O meu pai trabalhava na roça, a gente criado na roça, então praticamente foi tudo uma escadinha de filho. Era muito difícil para ele, para poder sustentar a gente. E ali, era toda semana, estava correndo com um de nós para o médico. A falta de uma boa alimentação, né? Eu me lembro que a minha mãe, nessa época, ela engravidou de um dos meus irmãos e pessoas da família, né? Falou que era mais um, né? Para poder sofrer no mundo. E eu ouvi meu pai falar com a minha mãe que assim como
ele tem lutado, trabalhado para poder sustentar a gente que estava lá e mais um que viesse, ele não passaria o que passasse, mas ele ia criar todos. E assim foi. Eu vi a dificuldade que ele passou para poder sustentar a gente. Fiquei bastante tempo em casa. Eu saí quando achei que eu saindo iria mudar a situação, resolver a situação. E foi quando eu mudei, né? Saí da roça, fui para a cidade, falei lá, vou trabalhar e vou conseguir mandar dinheiro para ele, né? Mas não foi assim que aconteceu. Tudo que eu tentava fazer dava errado. Trabalhei 14 anos na empresa, peguei toda a decisão do trabalho dessa empresa. Todo que dinheiro que eu peguei, gastei tudo, e atropelou a mão, saiu para outra, não comprei nada, não usei aquele dinheiro para nada, sumiu o dinheiro. E todo dinheiro que eu pegava, sumia, né? Não rendia. Eu me senti no fundo do poço, eu tentei o suicídio, né? Foi quando até, né, eu recebi um convite, né, de uma tia minha que, né, era da Igreja Universal e me fez o convite, né, porque ela via o meu sofrimento. Tentei o suicídio por 2 vezes, cheguei depressivo, doente, porque eu não saía da farmácia, e foi onde até eu cheguei na Igreja Universal. Participando das reuniões, o pastor começou, né, a falar sobre o dízimo, a importância, né, de colocar Deus em primeiro lugar. E eu passei a ser fiel a Deus, separar as premissas para Ele. E daí tudo começou a mudar. E a primeira mudança que houve de ser dizimista, eu tenho certeza disso. Deus mudou dentro de mim. Mudou dentro de mim. Aquele homem que só pensava em tirar a própria vida. Vamos dizer que aquele homem fraco morreu. Aquele homem fraco morreu no dia que eu entendi que eu tinha que ser fiel a Deus, entregar toda a minha vida para Deus. Ali eu não via mais obstáculo, porque por mais difícil que ainda estava, eu tinha certeza que Deus ia fazer algo na minha vida. E foi assim que aconteceu. Quanto mais eu buscava, quanto mais eu me entregava, mais Deus foi restaurando, que restaurou tudo dentro de mim, foi restaurando a minha vida em tudo. Aí o que era pouco, né, eu comecei a fazer com aquele que aparentemente era pouco, começou a render nas minhas mãos. Aí que as coisas começou a andar. Deus me deu uma profissão que nunca imaginei, nunca sonhava, né, a profissão de construção civil. Nunca sonhava, pensava em qualquer outra coisa, mas não pensava isso. Você fechar vários contratos, sempre fechando contrato. Até hoje não parou, né? Não parou. Hoje eu tenho contratos fechados, pessoas, né, me aguardando porque confiam no meu trabalho. Eu e minha esposa, né, tenho família, construímos família. A gente tem prosperado, a gente comprou um apartamento. Naquela época eu não tinha nem condições de ter um barraco na roça. Quem andava de carona, pau de arara, hoje eu tenho 2 carros, né? A minha esposa tem o dela e eu tenho o meu. Temos paz, vivemos bem, entendeu? Temos saúde. Vale a pena colocar Deus em primeiro lugar, ser fiel e colocar Deus em primeiro e você ser o segundo. O Marcelo tentou o suicídio 2 vezes. O problema de frustração, de humilhação e de dor do Marcelo era tão constante que ele não só chegou a pensar, a planejar, a desejar a morte. Não, ele estava tão frustrado, sabe? Ele acumulava derrotas, que ele chegou a tentar tirar a vida, tentar contra a sua própria vida 2 vezes. Você está vendo? Tem gente, meu amigo, que venceu problemas mais graves que o seu. Tem gente que saiu da miséria, pior que a sua. Agora, pensa comigo. Se essas pessoas, como o Marcelo saiu, você não vai sair? Claro que sim. Agora, é um fato. Quem está no topo da sua agenda? Deus ou o trabalho? Veja que no topo da vida do Marcelo estava o trabalho. Ele trabalhava muito, até ganhava dinheiro. Mas o dinheiro saía, ele não sabia para onde. Havia o devorador. Está escrito na Bíblia Sagrada. Deus falou do espírito devorador no livro de Malaquias. E sabe, Deus é que repreende esse espírito. Não é a gente, não. Não é pastor, não. Não é igreja, não.
Deus prometeu repreender o espírito devorador da vida daqueles que o honram em primeiro lugar. Por vossa causa repreenderei o devorador. Deus só pode repreender o espírito devorador que fica causando acidentes, doenças. O dinheiro entra, você não consegue fazer nada, pagar contas, comprar nada. Você vive sempre na dependência dos outros, humilhado. E você está aí pensando na morte. Por causa dessa pandemia, você está aí pensando em deixar tudo e fugir, porque no topo da sua vida não está Deus, está o trabalho, a casa, os bens, os negócios, e você perdeu. Quando você perdeu o que você tinha, você perdeu a vontade de viver. Coloca Deus no topo da sua agenda. Coloca Deus no topo da sua agenda e você vai ver que todas as outras coisas vão ser acrescentadas e nada vai lhe faltar. Não vai faltar casamento, família, saúde, paz, alegria, prosperidade, trabalho, negócio. Você vai arrebentar. Honre a Deus em primeiro lugar, meu amigo. Faça como o Marcelo. Não tente contra a sua vida, não. Prove a palavra de Deus. Você está duvidando? Prova, faz uma prova. Fala, meu Deus, eu vou dizimar por 3 meses. Eu vou dizimar por 3 meses, vou dar 90 dias. Se não acontecer nada em 90 dias na minha vida profissional e econômica, então, você vem aqui falar comigo. Nós vamos pedir esmola juntos, né? É a única coisa que eu tenho para falar. O que é que eu vou falar? Se não acontecer nada, então você vai pedir esmolas e eu também vou junto com você. Então, meu amigo, faça uma prova. Você verá que essa palavra aqui, que não é de homem, não é de igreja, não é de religião, ela é viva, poderosa e se cumpre na vida dos que honram a Deus em primeiro lugar. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Religião, algo que muitos consideram importante, mas na verdade se atrapalham na hora de defini-la. E será que as dificuldades do cenário atual fizeram com que as pessoas se aproximassem mais de Deus? Religião, para mim, é algo que o homem elaborou para seguir a palavra de Deus e que ele utiliza para se unir, para se juntar, para entrar em comunhão com as pessoas. Eu acredito que nessa pandemia as pessoas tiveram mais oportunidade de buscar Deus, tiveram acesso por vários canais de televisão, de rádio, de internet. Acho que todas as igrejas e pessoas da área religiosa estão evangelizando mais pela rádio, pela TV. Então, quem quis teve oportunidade de se aproximar mais. Você tem que ter fé, né, em alguma coisa, tem que acreditar em alguma coisa, né? Nessa pandemia, para mim, continua estável.
Porque assim, o que eu acredito é o que eu acredito e pronto, não vai mudar em nada a minha fé. É que assim, dentro de uma igreja você acaba tendo um pouco mais de concentração, né? São mais pessoas, né? Eu, na verdade, eu sou católico de fachada, eu não vou na igreja. Então, por que não considerar conhecer uma casa de oração para todos os povos, com princípios divinos, onde todos, independentemente de religião, são bem-vindos, como fez Dulcineia e Heriberto. Meu nome é Dulcineia, sou católica, sempre tive curiosidade, né? Vejo passar pela televisão e achava assim que é um lugar assim extraordinário, né? Um monumento maravilhoso. Aí senti a curiosidade de conhecer e entrei para conhecer. Fui bem recebida, não paguei nada para entrar para conhecer e estou me sentindo assim maravilhada com o ambiente. O que mais me chamou a atenção até agora foi uma paz espiritual entrando no ambiente, né? Achei um prédio muito bonito. Vim da cidade de Poços de Caldas, demorei 2h30 para chegar aqui, né? E estou me sentindo maravilhosa com o ambiente. Paguei nada para entrar. Meu nome é Heriberto, eu sou católico não praticante. Decidi vir ao Templo de Salomão, que eu vi na internet, né? Vi pelas reuniões da internet e resolvi vir aqui para conhecer e muito bom, é uma paz de espírito. Eu me senti bem acolhido, muito bom as reuniões, as palestras são ótimas. O que mais chamou minha atenção aqui no templo foi, primeiro, a estrutura, que é muito bonita, né? Muito bem executada. E o acolhimento aqui também muito bom, a gente sente uma paz de espírito, você se sente realmente na Terra Santa, sei lá, é muito bom, é grandioso, né? Você vê aquelas histórias bíblicas e acha que tá dentro delas, então muito gostoso aqui. E a energia que esse lugar me passou é paz, é sabedoria, todo mundo parece que é muito sábio aí dentro, tem muito a oferecer pra gente, principalmente para quem tá em determinadas fases da vida e precisando mesmo de paz de espírito, e esse é o lugar certo para você vir. O lugar certo para quem necessita de paz de espírito. E a paz não tem religião. Ela vem descrita na Bíblia como algo dado pelo próprio Senhor Jesus. Saiba que no Templo de Salomão você sempre será bem-vindo. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Essas pessoas, mesmo frequentando uma outra denominação, outros assistindo desde casa, a exemplo do Heriberto, decidiram vir ao Templo de Salomão. A Dulcineia, católica, o Heriberto também católico, e outros frequentando uma outra denominação, colocaram de lado o preconceito, venceram a distância, o orgulho e decidiram buscar a Deus neste lugar tão especial que é o Templo de Salomão. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas só um foi desenhado por Deus. E este é o Templo de Salomão, aqui em São Paulo, na zona leste da capital, a 5 minutos da Marginal Tietê, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Você pode ligar agora para a central de atendimento aqui do templo, falar com um dos nossos auxiliares, levitas ou esposas de pastores e tirar as suas dúvidas, desabafar, pegar mais informações, porque certamente nós temos uma Universal aí próximo da sua casa. E neste domingo você terá a oportunidade de receber a gota do milagre. Se você tem um frasquinho com óleo, traga que nós vamos colocar a gotinha do milagre no óleo consagrado e uma outra gota sobre o alto da sua cabeça para que Deus opere milagres na sua vida. Quando? Já! Você precisa de uma resposta urgente, você precisa de um milagre urgente. Então, o dia é domingo. A hora, ao pôr do sol, às 18 horas. Há muitas oportunidades que se repetem, mas as importantes nem sempre. Meu amigo, uma vez ao ano é distribuído o óleo. Foi no último domingo de janeiro. Quem pegou, pegou. Agora nós estamos colocando a gota do milagre no frasquinho com óleo e ungindo as pessoas que não pegaram.
E você que diz, bicho, perdi a oportunidade, mas você está vivo. Aproveite a oportunidade de receber a gota do milagre, porque Deus quer se manifestar na sua vida. Agora você tem que manifestar a fé nele. A exemplo dessas pessoas que colocaram de lado o preconceito, a desculpa, venceram a distância, o cansaço, as críticas de pessoas que disseram não vá, não creia, não vale a pena. Olha só como elas saíram daqui, com a resposta de Deus. E com você não vai ser diferente. Meu nome é Heloína Aparecida Dias Camilo. Aos 10 anos de idade, até então, eu era uma criança normal. Com 10 anos, eu comecei a sentir uma leve dor de cabeça e um sentimento de rejeição. Dos 14 para os 15 anos, eu tive a perda de um irmão. Meu irmão faleceu, ele era casado há pouco tempo, e ali a família se desfez. E aquele tempo foi passando, a minha angústia foi aumentando. Com 17 anos, eu tentei um suicídio. Depois eu conheci um rapaz, tive um relacionamento com ele, tive um filho. Não deu certo esse relacionamento, eu fui viver minha vida. Com 24 anos, eu conheci um rapaz e logo a gente casou. Eu fui morar no fundo da casa da minha sogra. Só que ali voltou tudo de novo, porque eu não conseguia resolver problemas do casamento. E já logo começou a vir problema financeiro. Eu que tinha dentro de casa, o que o meu marido recebia, não conseguia manter a nossa família. Eu já com filho e já grávida de uma menina, né, da minha filha. E quando a minha filha nasceu, ela já nasceu doente. Eu também comecei a ficar doente. O meu filho também começou a ficar doente. Junto com a depressão, aquela angústia, aquele sofrimento, eu não conseguia resolver o problema. Eu discutia com meu marido. Aí voltou a vontade do suicídio. E daí eu comecei a planejar a minha morte de novo. Eu ficava assim, sentada, olhando a minha filha dormindo e planejando como que eu ia me matar e deixar 2 crianças. Então comecei a planejar a morte delas também. Eu falei, eu não vou sozinha. Eu vou levar eles comigo. E todo mundo tem que sentir dó de mim. Eu queria que todo mundo sentisse dó de mim. Que o meu marido sentisse pena. Que a minha sogra sentisse pena. Que meus familiares sentissem pena de mim. Aí um dia eu cheguei na casa da minha mãe e a minha filha estava muito doente. Já fazia uma semana que ela não comia, devido às feridas que ela tinha na boca. Toda infecção de garganta que ela tinha que tomar benzetacil. Outro tipo de remédio não fazia efeito. Aí eu sentei na casa da minha mãe, chegou uma senhora. E ela falou, o que está acontecendo? Eu estava chorando muito, eu só chorava. Eu chorava dia e noite. Eu fumava dia e noite, eu não dormia, eu tinha insônia. Porque eu queria resolver os meus problemas e eu não conseguia. E eu descontava tudo no meu marido, eu jogava tudo nas costas dele. Tudo que estava acontecendo, a culpa era dele. Aí essa senhora chegou e falou assim pra mim, o que está acontecendo? E eu chorando, ela falou assim, eu falei, eu não aguento mais, doença, problema dentro de casa, minha filha 1 semana que não come. Aí ela falou assim pra mim, é porque você não entregou a tua vida pro Senhor. Entrega a tua vida pro Senhor. De manhã, entrega os teus filhos pro Senhor. Só que ela era de uma outra denominação e eu já tinha batido em tantas portas, não tinha conseguido nada. Eu falei, não, eu não quero mudar de roupa, eu quero mudar de vida. Porque para mim ir para uma outra denominação e trocar minhas roupas e continuar do mesmo jeito que eu tô, eu não vou, eu não quero, eu prefiro morrer. Naquela semana, minha mãe me procurou e ela falou assim para mim, tem uma igreja. Era a Igreja Universal, que estava já há algum tempo na cidade, né? Então, ela falou assim, aí eu fui, ela chegou e eu falei assim, mãe, eu vou indo lá nessa igreja que a mãe falou. Ela falou, vamos, eu vou com você. E nós fomos. Aí eu cheguei lá, fui muito bem atendida. Eu chorei todos os anos da minha vida, porque eu cheguei lá com de 27 para 28 anos. Aí eu fiquei para a reunião. Quando eu saí dali, eu saí com uma paz tão grande, a paz da certeza que dali pra frente tudo ia dar certo. É que tudo aquilo que eu deixei ali, eu deixei tudo ali, deixei a minha vida velha, os problemas que eu não conseguia resolver, eu deixei tudo no altar.
E quando eu saí com uma paz muito grande. A oração foi diferente. O pastor falou ali naquela hora com a gente, né, com quem já estava ali, porque já era a hora da reunião, com uma certeza tão grande que tudo aquilo ia mudar. Eu já estava ali extasiado, eu já queria mesmo, era aquela mudança que eu queria. Então, na hora que começou a reunião, eu já vi que tudo ali era diferente. Eu não ouvi ali o que eu já tinha ouvido nas outras, né? Então, ali eu ouvi coisas diferentes, palavras de fé, palavras que colocava a gente para cima, né? Levantava a nossa autoestima. Então eu falei, é aqui que eu quero ficar. E dali os meus filhos já começaram a ser curados, eu fui percebendo. Eu já fui dormindo de noite. O meu marido chegava, eu já não discutia, não jogava nada nas costas dele. Eu comecei a conseguir resolver os problemas de dentro de casa, porque tem, né? Todos os problemas, a mulher, ela é auxiliadora, então eu tinha que fazer, né? Então eu fui aprendendo com Deus. Quando eu fui, teve um evento que o bispo que eu fui no Pacaembu, em São Paulo, o bispo Macedo que fez, que eu tive a oportunidade de conhecer ele assim, né? Ele falou uma palavra que eu falo assim, que todo mundo usa, todo mundo fala, amai a Deus em primeiro lugar, mas que ninguém dava valor, a maioria das pessoas não dá valor nessa palavra, né? A gente só dá valor nessa palavra depois que a gente conhece o Senhor Jesus. E ele entrou para fazer esse evento no Pacaembu e ele passou isso daí. Foi a primeira palavra que eu ouvi do Bispo Macedo. Eu busquei tanto naquele dia, mas a gente não tinha nem imaginava, assim, e parece que eu fui crescendo, buscando, crescendo. Eu olhava assim para os meus filhos, né? Tava minha menina e meu filho junto comigo. Eu olhava assim para os dois. Eu falei assim, tá tudo bem com vocês? Porque comigo, parecia que eu tava uma lâmpada acesa, parecia que eu tava iluminando tudo. Eu tava a própria luz acesa, assim. Recebi o Espírito Santo naquele domingo de manhã, naquele voto que nós fizemos. E daí tinha perseguição logo mais. Não demorou por muito tempo, assim, nós tivemos uma grande perseguição. A perseguição foi muito forte. Eu engravidei, né? E não demorou muito tempo, a igreja foi fechada. E daí eu falei assim, eu não vou desistir, eu vou continuar. A gente ficava ali, a gente chegava na porta, a igreja fechada. Então, pro lado da nossa igreja tinha um viaduto. Aí o pastor combinava com a gente esperava ele na porta em todas as reuniões. E eu ia na reunião das 3 horas da tarde, né? E eu já estava grávida, e ali as pessoas passavam, dava risada, jogava lixo na gente, casca de banana, casca de ovo, mas eu nunca desisti. Ali eu ia de sexta, debaixo de sol, debaixo de chuva, mas nada impedia. Quanto mais sol quente, quanto mais chuva, mais forte a gente ficava. E o tempo passou e a minha filha, depois a caçula, foi apresentada embaixo da ponte, porque a gente ainda estava sem igreja. Aí uns 2 meses depois, foi arrumado um salão, conseguimos um salão, aí nós fomos para um salão. Mas dessa perseguição eu tive certeza que o Espírito Santo estava dentro de mim. Tudo mudou, eu mudei, saí da minha sogra, a vida financeira foi para frente. Aí hoje a gente não tem mais, em casa não tem doença, em casa não tem discussão, não tem briga, não tenho mais depressão. A vontade do suicídio sumiu por completo. E hoje a gente tem casa, nós moramos bem, a vida financeira está bem, e a gente tem carro, né? Eu andava de ônibus, hoje a gente tem 2 carros na garagem, tem uma casa boa, o casamento está bem, não existe discussão, não existe... Eu não jogo nas costas dele mais nada, né? Porque eu sei aonde está a solução. Se eu passo por algum problema, eu sei aonde buscar a solução, né? E isso daí já está com 32 anos. E não desisto nunca. Hoje eu faço parte do grupo de Depressão Tem Cura, lá na minha igreja. Servindo a Deus, não vou desistir jamais de grupo, de almas, de ganhar almas. A admiração que eu tenho pelo bispo, da luta que até hoje ele tem, né, pelas almas, a sede que ele tem pelas almas, e ele passa isso pra gente, né? Então eu também não quero desistir, eu quero ser como ele.
até o fim, lutar para ganhar almas. Amo a minha mãe já faleceu, não infelizmente, porque eu sei que ela está com Jesus. Minha mãe faleceu, mas a minha mãe espiritual é a Igreja Universal. Ela me recebeu de braços abertos, sem rejeição, né? Tirou meu sentimento de rejeição, me recebeu com maior amor. E isso daí não há dinheiro que pague, não há nada que pague o que a Igreja Universal tem feito por mim. Quem diria, hein, senhora Heloína, que o Brasil estaria assistindo a senhora com esse sorriso, hein? Com esse brilho nos olhos. A senhora que era para estar já morta, ó, e com a alma no inferno, gemendo. Parabéns pela sua fé. Você está vendo? Desde os 10 anos, aqui, ó. Vítima da ação do espírito da morte. O encosto que levou o irmão à morte e depois ela começou a sofrer com dores de cabeça e tentou o suicídio quando adolescente. Depois, já adulta, com filhos, ela sentia vontade de matar o filho e a filha. Imagine você sentir vontade de matar uma criança inocente, o próprio filho, a própria filha. Não era ela, era o capeta, o cão, o diabo, o encosto que estava dentro dela. Mas um dia, a palavra de Deus, que é poderosa, luz, como está escrito, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, iluminou o caminho dela. Quando ela viu aquela luz, ela diz, é para lá que eu vou. Eu quero sair das trevas. E Jesus disse, vem Heloína, pode vir que eu estou vivinho da Silva, eu vou te dar vida. E deu, está aí, ó, liberta, curada, transformada, feliz e batizada com o Espírito Santo. E você está aí com água na boca. Hã? Você está falando, ih, caramba, quando é que vai chegar o meu dia? Domingo. A que horas? Às 18 horas. Chegue cedo. Chegue cedo. Chegue cedo porque a partir das 17 horas, os bispos e pastores vão estar na entrada do Templo de Salomão, diante da Porta Formosa, para colocar a gota do milagre sobre o alto da sua cabeça aqui. Eles vão estar aqui, ó, diante da Porta Formosa. Se você quer deixar a vida horrorosa para o lado de fora, entra aqui, passa por essa porta e busca o Espírito Santo. Vamos estudar a palavra de Deus, estamos estudando o livro do Apocalipse. Eu não entendo nada, não se preocupa não, eu vou te ajudar a entender. Vem com o coração aberto, não vem para discutir opinião não. Coloca de lado, deixa do lado de fora o orgulho, tá? Deixa do lado de fora o que fazem os juízes, o que fazem os advogados, médicos, os que fazem os arquitetos, os políticos, quando eles vêm aqui no templo, ele deixa tudo isso aqui do lado de fora. E não discute opinião. Aqui, lá dentro você não vai falar com ninguém, lá dentro você vai falar com Deus. Lá dentro você não vai ficar falando com ninguém, nem ouvindo ninguém, senão, ó, a palavra do Altíssimo. Você vai sair daqui transformado. Vamos buscar o Espírito Santo com fervor. Ele vai lhe possuir, esse encosto que tentou lhe matar quando criança não conseguiu, esse encosto que fez você achar e pensar que para sua vida não tinha jeito, ele está amarrado. Ele está amarrado. E você está livre, meu amigo, para chegar aqui e conhecer a verdade e ser cheio do Espírito Santo. Aproveite essa oportunidade. Talvez seja a última. Meu nome é Sandro Antônio, eu tenho 45 anos, sou corretor de imóveis. Como todos, eu tinha preconceito com a Igreja Universal, uma grande maioria, né? Eu não gostava da Igreja Universal, não gostava do Bispo Macedo. Servi aos encostos 28 anos, né? E muitas notícias que eu via da Universal, né? Sempre eu acompanhava, né? Em alguns veículos, eu concordava com tudo aquilo, né? Que eu achava que todos os bispos eram ladrão, pastores, a igreja. Quando o Bispo Macedo foi preso, para mim, eu falei, ladrão tem que ser preso mesmo, tem que pagar pelo que faz, pelas mentiras que está fazendo. Como era leigo também, eu olhava e falava, pô, eles estão roubando e ninguém tá vendo. Pô, um monte de fiel aí, tudo pessoas aí sendo enganadas e estão sendo coniventes a isso. E eu achava que testemunho era comprado, que tudo era combinado dentro da Universal. Quando eu passava em frente à igreja, geralmente eu passava em algumas catedrais e falava, olha a Casa da Moeda aí. Aí é bom fazer um assalto porque tem muito dinheiro aí dentro. Tudo que eu via acontecendo, que aparecia na mídia, eu olhava e falava, isso aí é mentira, não tem fundamento o que eles estão fazendo aí, né? E achava que a igreja brincava muito com o nome de Deus. E eu
por sua vez, assim, eu falava assim, nunca vou pisar nessa igreja. Eu vou em qualquer lugar, mas pisar nessa igreja jamais, jamais, jamais. Só tem bandido aí, só tem ladrão, não quero e não vou fazer, jamais vou me sujeitar a chegar nesse lugar. Minha vida era destruída, né, porque eu era alcoólatra, bebia bastante, né? O dia virava a noite bebendo. Aí da bebida eu já ia pra cocaína, já ia usar cocaína. Então uma coisa já começava a puxar outra. E eu não tinha um limite para parar. Como eu era muito orgulhoso, né? Eu não escutava ninguém, né? Então eu saía fazendo as coisas sem... Por mais que as pessoas me orientassem. Eu não sou um alcoólatra, né? Eu achava, não sou um alcoólatra. Eu bebo socialmente, né? E de decisões erradas em decisões erradas, né? Minha vida chegou num abismo, né? No fundo do poço mesmo. Eu tinha uma empresa, né? Na época, eu entrei numa sociedade e essa sociedade deu tudo errado. Eu acabei tomando um baita de um prejuízo nessa sociedade, tomei um prejuízo de 250 mil, perdi tudo. E na época eu frequentava a Casa dos Encostos, né? Então tudo que foi pedido na Casa dos Encostos, eu fiz, né? Para recuperar minha empresa e não aconteceu. E um dia eu em casa, jurado de morte, porque eu estava devendo para muitas pessoas e vendo a programação da Universal. E parecia que o bispo ali estava falando comigo. Eu falei assim, poxa, eu vou dar um pulo lá, não tenho mais nada a perder. E eu comecei a vir à igreja, comecei a frequentar as reuniões e minha vida foi transformando, né? Porque Deus foi fazendo a obra na minha vida. Primeiro eu tive o processo de libertação, depois eu tive batismo no Espírito Santo e Deus foi transformando, né? E colocando pessoas também, né, na minha vida, pessoas boas, né? Que também me estenderam a mão, né? E uma coisa que eu tive que mudar muito foi o meu temperamento, né? E eu aprendi isso, mudar o meu temperamento, aprender as coisas de Deus aqui dentro da Universal. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhido, né? Que o pessoal falava que tudo, que eles roubavam, que eles te pediam dinheiro, não. Ninguém me pediu nada, pelo contrário, eu cheguei e falei assim, não tem o que eles me roubar, porque eu não tenho nada, não tenho dinheiro nenhum, então eles vão me roubar o quê? Passei meu problema para os pastores, eles me orientaram, e assim, sempre me acolheram com muito carinho, muita atenção. No momento que você está no fundo do poço, que você está sendo humilhado, você está sendo pisado, onde alguém vem e fala assim, não, vem aqui que tem uma solução para você, tem uma saída para você, e te acolhe, isso eu ficava até surpreso, que eu falava, meu Deus do céu, né? Por que eles estão me tratando tão bem assim, sendo que eu falei tão mal? Né? Eu falei assim, poxa, eu achava estranho, porque no mundo aí fora, você é o que tem. Se você não tem nada, você é um nada. E muitas vezes as pessoas que te humilham aqui lá fora, quando você está no fundo do poço, são pessoas próximas a você. Então eu via pessoas estranhas que, mesmo sabendo da minha situação, estavam me tratando bem. Então assim, aquilo que eu tinha como preconceito, simplesmente não tenho mais. Estou há 5 anos na igreja e 4 anos eu não obedecia 100% o que vinha do altar. E chegou um momento que eu falei, olha, chega, para mim não dá mais, eu tenho que focar, eu tenho que buscar a presença do Senhor. E aí eu fui liberto e na vigília da virada, do dia 31, eu fui selado com o Espírito Santo, foi aonde eu tive um encontro com Deus e ali eu tive a certeza da minha salvação, da força que vem de Deus, e isso não tem preço, transformou na minha vida. Por mais que eu tenha luta, eu encaro de frente os desafios, né? Se fossem outros momentos aí, as lutas que chegaram até mim, eu teria me jogado nas drogas, na bebida. Hoje eu procuro sempre pedir a direção para Deus, escutar o que vem do altar. Então minha vida é pautada na direção de Deus, nos conselhos que vêm sempre do altar. Eu estou retomando, né, a minha carreira, eu mudei como pai, mudei como ser humano, né, mudei como marido, mudei como tudo, né. E por mais que eu tenha dificuldades, eu sempre mantenho a calma e a serenidade. Peço a direção de Deus, eu
ajoelho, busco a Deus. E um recado que eu dou para as pessoas que têm preconceito é deixar o preconceito de lado, né? Se você aguentar sofrer mais um pouco, tudo bem. Fica igual eu sofrendo aí, igual eu sofri muitos anos, né? Sofri 28 anos na mão dos encostos aí. Fica a seu critério, mas se você fala, poxa, eu quero dar uma oportunidade, vem aqui tirar as suas dúvidas, né? Da mesma maneira que eu cheguei aqui porque era a última porta que eu ia bater, porque senão eu ia tirar minha vida. Eu estava pensando já nisso. Então, vem aqui para vocês conhecerem, para você ver o trabalho da Universal. Deixe o preconceito de lado, venha de coração limpo, que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com uma outra conceito, uma outra concepção de tudo que é feito aqui dentro. Você tem uma dívida de mais de R$250 mil, R$500 mil, R$1 milhão? Meu amigo, a maior dívida que o ser humano tem é para com Deus. Se você pagar essa dívida que você tem com Deus, mas como é que eu consigo pagar a Deus? Não é com dinheiro, não. É com o quê, bispo? Com a entrega da sua vida, com a sua obediência à sua palavra. Foi isso que o Sandro fez. Ele tinha uma dívida. A dívida maior dele não era com os homens, não, de R$250 mil. A maior dívida dele era com o Criador. Ele se via os encostos, ele não obedecia à palavra de Deus, ele ignorava a Bíblia Sagrada, esse livro santo. Mas quando ele chegou na Igreja Universal e se entregou e se batizou nas águas, ele foi batizado nas águas. Me dá aqui, por favor, a bata, por favor. Essa bata aqui, olha, nós vamos dar para você. Obrigado. Essa bata aqui nós vamos dar para você, ó. Vamos dar essa bata para você se batizar nas águas, como o Sandro. Só tem um jeito de você mudar o seu passado. Como? Você tem que sepultá-lo. Nós vamos lhe batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para você sepultar o passado. Você que se viu os encostos, a prostituição, a corrupção, o satanismo, você que tem sido incrédulo, arrogante, violento, corrupto, você que tem sido um bandido. Você diz, bicho, eu não quero mais viver na safadeza. Eu não quero mais viver no erro, eu quero me entregar a Deus. Chegou a hora. Nós vamos dar uma bata como esta e você vai se batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão de pecados. Essa situação vai mudar, você vai receber o Espírito Santo. Hoje o Sandro não deve nada a Deus nem aos outros, e nem ao diabo. Você está devendo ao diabo, está devendo aos outros e a Deus. Você paga a sua conta, hein? Pague a sua conta a Deus, entregue a sua vida a Ele, obedeça a Ele. E você não vai dever nada a Satanás nem aos outros. Não se condene. Ah, que eu errei muito. Ah, que eu já sou velho. Ah, que eu já estive na igreja. Não, para aí. Para de dar desculpas. Não, porque se você continuar dando desculpas, você nunca vai tomar uma decisão, poxa. Toma a decisão de se entregar. Deus está de braços abertos, aguardando por você. Olá, que Deus abençoe a todos. Falar de filme, falar de cinema, lembra pipoca. E não deu outra. Nós do Movimento Sócio Abrigo preparamos o Cine Pipoca MSA, onde na oportunidade iremos falar de um dos maiores líderes espirituais de todo o mundo, que é o Bispo Edir Macedo, passando o filme Nada a Perder 1. E eu tenho certeza que esse momento com os meninos aqui do abrigo ficará marcado porque aprenderão a como se superar, a como fazer da situação um momento de superação, que é o que o Bispo trata no filme Nada a Perder. Vamos acompanhar o momento com eles no cinema?
Deus abençoe a todos. Fazer parte do Universal Socioeducativo é aprender sempre a enfrentar desafios. Chegamos a mais um evento nos abrigos e dessa vez o Cine Pipoca MSA. Ser socioeducativo é vestir a camisa, é acreditar no recomeço. Seja você também um voluntário. Nós acreditamos no recomeço. Deus abençoe a todos, graças a Deus. Veja como você pode apresentar suas primícias, honrar a Deus com suas ofertas e votos e nos ajudar a manter esta programação de forma rápida e segura. O Pix é um novo recurso fácil e gratuito. Acesse a plataforma digital do seu banco e clique na opção Pix. Essa nova modalidade está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha a opção e-mail e digite a chave doar@universal.org e coloque o valor. Confira primeiro se aparece o nome da Igreja Universal na tela de confirmação e pronto. Outra opção é doar via SMS. Envie para o número 28453 a palavra doar e o valor numérico em reais. Exemplo, doar 50 e envie sua mensagem. Você receberá em seguida o comprovante. Apenas na primeira vez que utilizar a opção SMS, você receberá um link para fazer o seu cadastro. Nas próximas vezes é só escolher o valor e pronto. Pelo aplicativo da Igreja Universal no seu smartphone ou tablet, clicando na opção Doações e depois seguir as instruções. Você também pode fazer uma transferência para um desses bancos. Pelo site universal.org/doar ou apontando a câmera do seu smartphone para este QR Code. Você encontrará todas as formas de doação. Não se esqueça de imprimir o comprovante e entregar no altar da Igreja Universal do Reino de Deus ou enviar pelo WhatsApp 11 2392 6814. Lugar imponente, uma construção que já se tornou um dos pontos turísticos mais visitados em São Paulo, onde muitos desejam conhecer. E é por isso que iremos mostrar como chegar ao Templo de Salomão, que está localizado aqui no bairro do Brás, em São Paulo, e depois apresentar toda a infraestrutura que este lugar oferece. Caso a sua opção seja o trem da CPTM, basta descer na Estação Brás e seguir pela Rangel Pestana, sentido Avenida Celso Garcia. Se a sua opção é o metrô, a estação mais próxima é a Bresser Moca. Ao descer na estação, já será possível visualizar o Templo de Salomão. Caso escolha vir com o seu veículo, saiba que aqui existem milhares de vagas, todas gratuitas. São 2 subsolos de estacionamentos, além do edifício garagem, anexo ao Templo de Salomão. Essas vagas podem ser acessadas pela Rua João Boemer, pela Rua Bering ou pela Rua Júlio César da Silva. Além disso, ainda existem vagas externas, na Rua Cachoeira, número 670, um amplo estacionamento para carros e ônibus. Pronto, você chegou ao Templo de Salomão e não deixe de aproveitar para registrar este momento. Aproveite a linda estrutura da parte externa deste local e registre lindas fotos. Não esqueça de postá-las com a hashtag Templo de Salomão. E quer saber mais o que este lugar oferece para garantir mais conforto e segurança para você e sua família? Este prédio foi preparado para receber as crianças. Com toda a infraestrutura necessária, você poderá deixar o seu filho com educadoras da Escola Bíblica Infantil. Pessoas selecionadas criteriosamente para zelar por sua criança. E no primeiro andar do Templo de Salomão fica o berçário para atender crianças de até 3 anos de idade.
E para que nada seja capaz de interromper o seu sagrado momento no santuário, aqui no Subsolo 1 existe um guarda-volumes para que você possa guardar o seu aparelho celular. E para que a sua segurança não seja colocada em risco, antes de entrar ao Templo de Salomão, todos são revistados. Higienizam as mãos e recebem o livre e gratuito acesso ao santuário. Você também pode optar por ter acesso ao Templo de Salomão aqui pela esplanada. Os procedimentos de segurança são os mesmos. E agora, você já percebeu que o Templo de Salomão realmente possui uma estrutura magnífica, tanto fora quanto dentro. Mas o mais precioso só é percebido ao adentrar ao santuário e participar de uma das palestras. É isso que você precisa, ó. Encontro com o Espírito Santo. Domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Chegue cedo para receber a gota do milagre. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Qual a diferença do ano passado para este ano? O tempo está passando e o que você tem feito? 2020 foi um ano desafiador para toda a humanidade. O mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus e a primeira reação da maioria foi o medo. Ninguém mais ia à igreja. Poucos saíam para trabalhar. Empresas fecharam. Pessoas apavoradas, sofrendo com síndrome do pânico e depressão. O mundo pareceu deserto. Mas ao longo do ano, muitos começaram a perceber que a vida precisava continuar, que precisavam retomar o trabalho ou morreriam de fome, que precisavam retomar a vida espiritual ou morreriam espiritualmente. Perceberam que o medo poderia ser mais prejudicial do que qualquer coisa. E mesmo com a crise, as pessoas empreenderam mais do que em 2019. Cerca de 100 mil novas microempresas foram registradas no ano passado. Pesquisas recentes apontaram que em 2020, as pessoas que buscaram refúgio na fé durante a pandemia, mesmo que online, lidaram melhor com a situação. Não apenas espiritualmente, mas em relação à família também. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal para muitos. Mas outra parte da população ainda está na mesma situação. Amedrontados, sem trabalho. Não veem perspectiva em nenhuma área da vida. Nos últimos tempos, mais do que nunca, não é hora de perder a fé, mas de renová-la cada dia mais. Deus tem apresentado a você oportunidades. Ele tem chamado você e mostrado os sinais. Enxergar o que Ele está tentando nos dizer é fundamental para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Não ignore a voz dEle. Levante-se, busque a força dEle. Ele te ajudará a enfrentar essa situação e vencer em todos os sentidos. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.